Estamos aqui para mais um podcast Papo Empresarial. Lembrando que esse é um podcast oferecido pela Tec RJ Contabilidade. Nós percebemos que a Tec RJ Contabilidade tem um ecossistema de negócios ao redor, né, Rafael? Onde os clientes eles podem conversar entre si. A gente está com um exemplo aqui, onde fornecedores e clientes eles fazem negócios, até mesmo com essa empresa que a gente vai falar hoje. Eu sou o Lucas Souza, sou um dos hosts do podcast, ao lado de Rafael Soares, também host do podcast. E hoje a gente está com quem aqui hoje? Anderson, nosso camarada Anderson da K2 Internet e Amo Internet também, uma empresa de telecom focada tanto em pessoa jurídica quanto em pessoas físicas. Então hoje a gente vai saber um pouco mais desse mercado que praticamente todo mundo usa, né? Hoje em dia quase todo mundo tem internet, se não todo mundo, hoje em dia tem um celular com internet ou na sua casa também. Obrigado, Anderson, pela sua presença, obrigado pela sua viagem até aqui. Para quem Primeiro não sabe, agradecer, né, pela viagem. para quem não sabe, Deu a certo. Amo e a K2, a sede dela é em Cachoeira de Macacu, no interior do Rio de Janeiro. Então, o Anderson veio para cá especificamente para fazer o nosso podcast aqui. Então, para a gente é um prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, né? E pela sua viagem até aqui. Fala pra gente um pouquinho mais sobre K2 e sobre Amo Internet, para o pessoal também de casa entender o que é e conhecer também um pouco melhor a marca de vocês. Show. Bom, queria agradecer a vocês dois, o Rafael e o Lucas, né, pela oportunidade. Cachoeira de Macacu é um pouquinho longe, não é tanto. Quem não conhece, é um município do interior do Rio, 60 mil habitantes, rodeado de cachoeiras, belezas naturais. Então, assim, é um município muito agradável, né? E a gente, por ser um município do interior, né, a nossa história começa lá atrás da dificuldade do acesso à internet. Né? Eu tenho um sócio, o Leandro, né? Hoje ele ficou na empresa, mas nós dois estudávamos juntos desde a infância. Começamos a trabalhar juntos numa empresa, a gente dava aula de cursinho de informática. Então, o nosso primeiro emprego foi como professor de informática. E a partir dali, sempre com vontade de crescer, espírito empreendedor, né? A gente saiu dali e foi montar uma loja de informática. Na verdade, começou como manutenção, depois uma lojinha para atender a cidade, demanda pequena, município pequeno, poucos Lá em computadores. Cachoeiras mesmo. Lá em Cachoeiras mesmo. Isso tem quanto tempo? Isso foi em 2001, 2002, mais ou menos. Tempinho já. Tem tempo. Foi até onde a gente saiu e abriu o primeiro CNPJ, né? Ah, legal. Até pra gente fazer, a gente teve que se emancipar, porque a gente Era era menor de 21 na Legal. época. Na época, a gente fazia a emancipação para abrir o primeiro CNPJ. E tá até hoje o CNPJ, que é hoje a Amo, que é onde começou tudo. É sinal que vocês são sérios, né? Então, você tem uma empresa hoje em Sim. dia muito antiga, na grande maioria dos casos é sinal de ser um empresário sério. Sim. Não que os novos não sejam, mas Não, porque a naturalidade, é natural que as pessoas elas iniciem muito na informalidade, né? É isso que tá querendo dizer. Geralmente as pessoas elas vão lá, iniciam sem o CNPJ e saem vendendo, não fazem conta de nada. E lá atrás você já pensou, não, vou abrir meu CNPJ. E hoje, se você parar para analisar, você tem muito mais facilidade. Você tem um MEI, uma coisa que antigamente nem existia. Então, para começar, a gente já tinha que começar formalizado. pagando imposto, Pagando com imposto, contador. era muito mais difícil, né? Hoje você ainda tem alguns recursos que facilitam muito o start. E o start inicial realmente eu acho que é o mais difícil. Você não tem acesso a crédito facilitado. Você vai começar uma empresa, você tem várias obrigações, tanto é que para a gente também, o primeiro, o segundo ano também foi muito difícil, como começamos, né? A gente começou com uma sala, praticamente no tamanho dessa sala aqui do podcast, eu e meu sócio apenas, a única receita que a gente tinha era o fundo de garantia, a gente saiu do último emprego, dava mais ou menos R$700 que a gente começou a empresa. Aí a gente comprou um computador para a gente trabalhar e o outro para a gente vender. Aí foi vendendo, fazendo manutenção, aí a gente cresceu essa parte. Na época a gente era uma empresa de computação, que a gente fala, né? Dava manutenção em redes, computadores e sistemas dos clientes, primeiramente local, e depois a gente expandiu um pouco, começou a prestar serviços fora. Viemos diversas vezes aqui para o Rio, né? Para prestar esse serviço. E como o município lá é muito carente, foi evoluindo, a nossa loja de informática ficou maior, começamos a
a participar de licitações locais para venda de computadores. E, em paralelo, a gente tinha que sempre acompanhar o que estava acontecendo no mercado. Não adianta. Se você não acompanhar, você acaba ficando para trás. E a internet foi uma das coisas que começou a difundir naquela época. Nós evoluímos de loja de computador e manutenção, fomos para a área de curso, começamos a dar curso. E depois a gente viu a necessidade de internet. Na época, ninguém quase no interior tinha acesso à internet residencial, a não ser de escada, né? Aquelas linhas telefônicas que discavam. Lembro muito. Dava meia-noite, era correria para conectar, que era o impulso só, era mais barato. Aquele barulhinho. Aquele barulhinho. Exatamente. E aí a gente montou, primeiramente, uma lan house. A gente tinha uma internet. Também já fui muito pra lan house. Jogar CS. Jogava CS. Adorava. O nosso foco, assim, tinha parte de jogos, mas o nosso foco não era tanto os jogos, era mais o acesso à internet, até mesmo porque os computadores eram muito caros para jogos. Então a gente... E de repente a internet começou a crescer muito, né? E na nossa cidade tinha uma empresa que já vendia internet, primeiramente de escada, e depois ela começou a vender internet a rádio. Né? Porque tinha pouca infraestrutura, não tinha cabimento, era uma empresa pequena. E só que o dono da empresa ele tinha várias cidades no interior. Ele tinha Friburgo, Cantagalo, Bom Jardim, tinha Cachoeiras e ele não tinha como atender tanta demanda, porque a internet começou a crescer e ele só forneceu o link e a gente começou a fazer uma parceria para eles do seguinte: olha, a gente vai ser um terceirizado seu instalar a internet, a rádio para você. Para mim é ótimo, porque eu não tenho braço, vocês instalam, eu ganho na prestação do serviço e você faz a instalação. E a gente começou fazendo esse processo de instalação, né, onde a gente começou, e a gente queria sempre pedir ele para expandir, porque quanto mais ele expandisse a rede, mais serviço, mais instalação tem. E ele Vocês só ganhavam por instalação, então. Eu só ganhava por instalação. O mensal era dele. Oi? O mensal era dele. Ele que prestava o serviço. Era dele o link, então era dele o link, era dele os servidores e tudo. E nesse momento a gente está falando de Anderson e Leandro só também. Só. Instalando, subindo no poste. Exatamente. O Leandro ele era mais essa área técnica, né? O Leandro ele instalou, acho que até o cliente 1500, ele ainda está participando na rua. Caramba, legal, que maneiro. Isso o quê? 2005? 2005, mais ou menos. 2005. Legal. Aí o que aconteceu foi que depois, né, desse processo de a gente falando com ele, vamos expandir, eu falei, poxa, cara, eu não tô afim. Tá chegando uma tecnologia nova, que é o 2G, e isso vai acabar, não vai ter mais essa internet a rádio, tudo vai virar via celular. E ele tinha muito esse receio e ele não queria fazer os investimentos e expandir. Aí a gente falou, poxa, então nos ajuda então a expandir. E ele foi muito solícito, não, vou ajudar vocês então. A gente queria expandir mais para o interior, aí ele deu um caminho das pedras, contrata tal pessoa, compra tal equipamento, e ele nos deu assim, um pontapé inicial para a gente começar uma operação. Aí quando a gente começou a operação, a gente na verdade não começou em Cachoeiras, no distrito principal, a gente começou em Papucaia, que fazia parte do distrito ali de Japuíba, segundo distrito, né? A gente começou ali. Compramos um poste de madeira antigo, botamos no alto do morro, alugamos um espaço na casa de uma senhora e montamos a nossa primeira antena lá. Compramos os equipamentos, montamos e começamos a fazer a instalação de internet lá. Da sua internet, né? Da minha internet. Legal. E eu continuo prestando serviço para eles nas outras localidades até em Cachoeiras. Até esquentar o seu, né? Óbvio. Aí a gente foi expandindo. Eu saí de Papucaia, fui para Japuíba, fui fazendo mais o interior que eles não atendiam, né? E quando chegou o momento que a gente estava crescendo muito, né? A gente já estava maior, talvez, do que ele ali, até mesmo porque ele já não estava mais com esse intuito. Ele ofereceu para a gente, vocês não querem assumir a minha operação, pegando a carteira de clientes e tudo. Aí a gente adquiriu a carteira de clientes dele e ele fez o desligamento do CNPJ dele, da empresa dele ali, e a gente assumiu a carteira de clientes dele. E aí já virou a Amo? Não, aí na época a nossa empresa começava a chamar K1. Que era de 1 KB de memória, né? A Manu fala até hoje K1. Exatamente. Em Cachoeiras todo mundo conhece como K1, essa é a verdade. Mas é lógico que K1 não é um nome tão
tão vendável, né? A Uhum. gente optou pelo nosso crescimento a optar por uma marca nova, né? Até para compreender o novo momento, que é onde a gente surgiu com a Amo, né? Aí voltando um pouquinho só lá na história da K1, né? Era K1, internet K1, computação K1. E qual era a dificuldade? Chegou um momento que a gente não conseguia comprar o link para fazer a distribuição, porque os links ali era somente a Telemar, né, que vendia, pouca capacidade, não tinha fibra ótica na cidade, nem no entorno, e eu não conseguia expandir mais. Eu tinha uma clientela crescente, mas eu não tinha matéria-prima, que era o link, para conseguir formar. Aí foi onde a gente surge a K2. A K2, ela é uma derivação da primeira empresa, da K1, para fazer esse atendimento de link. Ou seja, a partir da dor da K1, que hoje é a Amo, a gente criou a K2. Aí o intuito da K2 era formar uma rede para buscar alta capacidade aqui no Rio de Janeiro, que era o principal ponto na época, né, mais próximo, e distribuir, né, primeiramente para K1 e depois para outros provedores menores que tinha nas cidades também em volta, que tinha a mesma dor. Então a gente ficou um pouco em paralelo com as duas empresas, uma cuidando do residencial e outra cuidando do corporativo, que a gente fala, que é onde surge a K2. A K2, ela já é, eu acho que se eu não me engano, de 2009, que a gente já tinha, passando por várias dificuldades. Os clientes brincavam, pô, mas é só chover que cai a internet. Mas na época era muito difícil, você não tinha ainda uma fibra ótica, a gente tinha que fazer por via rádio. Aí a gente colocou uma antena no Rio de Janeiro, aqui no centro, levava o sinal para Petrópolis, de Petrópolis voltava o sinal para Papucaia. E realmente, quando chovia muito, o sinal caía, porque existe uma barreira, fazia uma barreira técnica de água e ela impedia, né? Mas na época era a solução. Até hoje, Tem se eu não me internet engano, que acontece. internet e a Tem, rádio, tem. quando chove muito, cai, né? O que acontece? Imagina 20 anos atrás, 15 anos atrás. A tecnologia melhorou, né? Hoje Sim, tá muito melhor. E, assim, a grande capacidade a gente faz de transmissão via fibra. Aí a K2 foi uma evolução, né? A gente foi evoluindo a partir daquela link de rádio, a gente sentiu a necessidade de expandir, aí veio o advento da fibra ótica, né? Aí foi o segundo passo, a gente montou-se uma rede de fibra até o Rio para poder fazer essa distribuição. Ainda sobre esse período inicial, assim, o que eu vejo de você, assim, a primeira impressão que eu tive na nossa primeira reunião que eu tive lá, que a gente teve lá, foi que, cara, assim, a visão de negócio que o Anderson tem, que o Leandro tem, é uma visão diferenciada. Os caras são inteligentes e, pô, a gente se amarra, assim, em ter conexão com pessoas inteligentes. E só que pelo que você está falando, essa visão, ela já vem lá de trás, do início. Assim, é muito difícil, por exemplo, a gente ver pessoas que estão iniciando um negócio pensar em fazer investimentos como você fez. Como, por exemplo, vamos comprar um poste de madeira e colocar num lugar para ter uma antena. Assim, geralmente isso não é assim. Seria muito mais fácil se eles só mantivessem o que eles faziam, instalando lá, né, a internet com aquelas coisas pequenininhas. E tem uma diferença entre um empresário que faz isso ativamente e que faz isso passivamente. Isso na minha concepção, tá? Tem empresários que trabalham dentro da passividade. Eu tenho minha lojinha, a minha lojinha foi crescendo naturalmente e beleza. Pode se tornar um negócio muito grande de repente. Acho que até pode acontecer. Mas quando você trata isso de uma maneira mais ativa, como vocês estavam fazendo, pensando realmente em que daqui a 6 meses eu quero estar assim, daqui a 1 ano eu quero estar assim, isso se torna muito mais palpável e diferente. Mas, assim, voltando um pouco, o que fazia vocês pensar assim? Assim, foi a formação de vocês? Necessidade. O que aconteceu para que vocês pensassem assim? Vamos lá, assim... Vocês são diferentes mesmo? Não, assim, a gente era um empreendedor, eram jovens, né? A gente era muito, vou falar, determinado, né? A gente, todo mundo, eu acho que passa por dificuldades. O que move a pessoa um passo a mais é a persistência,
Persistência é o principal, porque dificuldade todo mundo vai ter, às vezes você vai bater numa trave, vai levar uma pancada. Agora, se você parar, desanimar, não adianta, você não segue. Se a cada pancada que você tomar você ficar tonto, ferrou, né? Eu brinco que cada pancada ele te deixa mais forte. Então, assim, você vê aonde errou, ainda mais a gente, sem experiência, erramos muito. Erramos até hoje, mas talvez em menos proporção, né? Porque hoje a gente tem uma base de dados, a gente toma decisões mais baseadas em informação. É lógico que, assim, tudo antigamente era muito braçal, então, e dependia muito da gente. Eu e meu sócio, a gente trabalhava domingo a domingo. Gostava, não entendeu? E era um momento, pô, a gente era novo, eu tenho a experiência do meu pai, sempre trabalhou, meu pai é agricultor, sempre trabalhou na roça, vinha para o Rio, eu via a dificuldade que era, então, e assim, eu acho normal isso, então eu aprendi, minha mãe, professora, então assim, a gente acaba aprendendo com o espelho que a gente tem, então assim, eu tinha 2 ótimos espelhos dentro de casa na relação trabalho, né, e a gente queria muito crescer. E eu acho que crescer não é só o crescer financeiro pessoal. Eu acho que no momento que você tem uma empresa, que você começa a ter funcionários, você começa a criar um vínculo, uma responsabilidade maior. Porque não é só você, sua família que está dependendo de você. São várias famílias. São várias famílias. O município começa a depender um pouco de você, porque você coloca um dinheiro ali, ele gira na economia. Então, o mercadinho do lado também tá girando a economia. Então, assim, e eu olhando sempre buscamos muita evolução. Ia para feira, corria atrás. Você vê, em 2011, o Leandro, o tio do Leandro, na época, ele nos convidou para participar de um evento do Senai, para ir na Canton Fair, na China. Falei, cara, vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa lá pra gente, vamos buscar, né? A gente já tinha mais ou menos noção do que a gente queria fazer lá. E assim, mesmo assim, com um recurso um pouco escasso, que a gente não poderia ter, porque era um custo, a gente foi lá, viu, cara, a gente se impressionou com a tecnologia que já existia lá. Eu falei, cara, isso aí é o futuro. Eu falo que o grande diferencial do mercado nosso hoje, que é já um mercado maduro, é a gente conseguir olhar 10 anos para frente. Eu ainda não consigo ter uma visão exata do que vai ser a internet daqui a 10 anos. Agora, em 2011, eu sabia que daqui a 10 anos, vamos botar em 2021, o futuro era a fibra ótica. Então, assim, a gente já viu que, olha, para a gente crescer é investir em fibra ótica. Então, hoje você não pode ainda traçar um plano para o futuro em relação à internet? Não, porque eu acho que agora você tem tecnologias complementares. Você tem o 5G, que se você analisar, melhorou um pouco em relação ao 4G, mas não mudou, absurdo, não está fazendo toda a diferença que nem você vê, às vezes, numa propaganda e tudo. Caraca, 5G, tudo não, ele é um complemento, uma evolução. Eu achei que não mudou nada por mim. Concorda? Então, assim, o que talvez tenha uma evolução mais rápida, e eu faço crédito disso muito à pandemia, é a qualidade da internet na casa do assinante. A maioria das pessoas teve uma evolução de fibra ótica muito grande entre 2020 a 2022. A gente cresceu. Antes caía muito mais a internet, né? Era muito mais instável. Hoje em dia é uma coisa mais linear. Todo mundo, pandemia, todo mundo precisava ficar em casa. E nesse período também se houve muito investimento. Então, diversas empresas entraram no mercado, né? Para uma concorrência também força a você melhorar cada vez mais. E automaticamente teve essa expansão da fibra ótica. Então, hoje, a maioria das residências tem acesso à fibra ótica, tem 1, 2, 3, 4 concorrentes na porta, te oferecendo um serviço, né? Eu brinco muito que a internet ela virou uma commodity. Essa que é a verdade. Toda semana eu recebo e-mail de... ela oferecendo. Então, assim, você não vende a internet, você vende um suporte técnico, uma facilidade de contato com a empresa. Você vende, às vezes, um aplicativo ou uma solução de TI associada ao produto. A internet ela é meio que uma commodity. E os demais pontos são agregadores. Porque você não pode ter internet somente na sua casa. Aí você tem que ter na rua, você tem que ter uma internet melhor. É onde entra 5G. Aí, em determinados pontos, se você perceber agora, a gente está falando de tecnologia de Starlink.
que é via satélite. Você anda com a anteninha embaixo do braço, né? Tem gente que bota em motorhome, tem gente que bota pro sítio, leva para casa de praia para às vezes não ter a necessidade, às vezes ele não tem a necessidade de ter. E é um produto complementar, entendeu? Porque cada vez mais nós estamos conectados. Só fibra ótica não vai resolver, só 5G não vai resolver e só satélite não vai resolver. Agora, se juntarmos as três, você consegue ter um produto. Então, assim, eu não olho muito, eu sei que muito na frente tudo vai estar conectado, beleza, mas como empresário eu ainda não defini qual vai ser a melhor evolução. Eu acho que vai continuar evoluindo todas as tecnologias para trazer essa conectividade. Pegando um gancho no que você falou que a internet virou uma commodity, né? Como fazer para que você como é que se fala? Destaque nesse mercado. Como ser diferente? Como ser melhor do que todo mundo, já que virou uma commodity para você? O que hoje a Amo e a K2 tem na cabeça para se destacar nesse mercado? Eu e o Leandro, a gente sempre foi muito técnico. A gente quer a melhor solução, compramos os melhores equipamentos, investimos nas melhores marcas. Pensam no produto, né? Eu penso a gente na entrega. Cara, às vezes eu tenho um equipamento ali que eu nem precisava dele, mas a gente gosta, porque aquele equipamento a gente nem utiliza toda a capacidade dele. Então, assim, a gente sempre foi muito técnico. Isso é um lado bom, né? Porque fez o nosso produto ter uma qualidade e a gente conseguir crescer. Mas é um lado um pouco ruim, porque o recurso fica muito alocado para a parte técnica. O investimento é muito alto, né? E a gente percebeu que com essa mudança de internet virou commodity, você tem vários players, né? Que hoje já existe uma tecnologia que muitas vezes, às vezes, ele tem um equipamento de menor qualidade, mas ele entrega o mesmo produto que você. Vai lá, a internet é a internet. Uma pode ser um pouco mais rápida, uma falha menos, mas a minha é mais barata. Então, assim, a gente sentiu a necessidade, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, de ver, cara, qual é o nosso futuro? Cara, o nosso futuro é entregar qualidade. Se a gente for para a guerra do preço, eu vou ser mais um no mercado, né? Então, é onde a gente tem focado muito nessa qualidade, experiência do cliente, trazer novos serviços agregados, porque é aquilo que a gente falou, é uma commodity. Então, não adianta você ficar brigando no mais do mesmo, você tem que ser diferente. E de uns anos para cá, qual é a grande questão? O cliente está no centro, né? Eu brinco que na época a gente não sabia vender, porque a gente nunca precisou vender internet. Eu não precisava ter vendedor, nunca tive vendedor, equipe comercial para vender internet. As pessoas nos procuravam, tem uma loja aqui, todo mundo ia lá, batia na porta, sei o quê. E hoje é totalmente ao contrário. Então, assim, até eu como profissional, eu tive que procurar. Estou treinando, já fiz diversos cursos da área comercial cara, o jogo mudou, né? Então, hoje o nosso foco é muito mais na área comercial, na área de atendimento ao cliente, nesses 2 pilares, do que na própria serviço em si. Serviço em si a gente já está pronto. A rede que a gente já fez, o investimento que a gente fez, cara, tá ótimo. Nós temos equipamentos de ponta, técnicos de ponta, a gente tem uma engenharia lá sensacional, cara. O pessoal nosso lá, fera, ajudou a montar. E agora a gente está voltando um pouco mais o olhar para o cliente, pensar numa solução que o cliente queira, seja ele empresa, seja ele pessoa física. Muito legal. Eu não vou falar que o nosso ramo, que a nossa área virou commodity, porque não virou. Ainda, vírgula, né? Ainda. Mas hoje em dia, a gente se depara com uma concorrência que eu não via há 10 anos atrás. Então, hoje em dia, uma pessoa se forma na faculdade, ela tem um computador, ela pega um sisteminha, às vezes até gratuito, ela pega um e-mail, um amiguinho ali que ajuda e coisa e tal, e o cara cobra para você R$100 por mês para fazer sua contabilidade. Entre aspas. Contabilidade. Entre aspas. Então, assim, e aí pra gente também, é óbvio que você tem tipos de clientes diferentes, né? Obviamente, um cliente que tá atrás, né, assim, de um contador, né, nesse perfil, é um tipo de cliente diferente de um empresário que está atrás de um perfil tipo a Tech RJ, né, enfim, tipo os grandes players do nosso mercado. Mas para a gente também tá se tornando um novo desafio
competir, mesmo, né, assim, esses gestores não sendo competidores diretos nossos, por conta de perfil de cliente, também passa a ser um desafio para, assim, como é que a gente vai agregar valor para o nosso cliente para que ele passe a enxergar esses concorrentes, né, muito pequenininhos, muito, né, assim, menores do que a gente, com um preço absurdamente menor do que a gente. E aí que entra a estrutura, o atendimento, o planejamento, a estratégia, e é basicamente o que você falou aqui pra gente agora. É a entrega, é a proximidade. Eu acho que é, né? pensar no produto e no cliente como centro de tudo, assim. Eu acho que as nossas melhores reuniões são as reuniões que a gente está tratando de produto. As mais produtivas, na verdade. Ontem, por exemplo, a gente teve uma reunião onde a gente estava pensando em novos formatos, novas coisas, exatamente esses fatores agregadores para trazer um diferencial. Como se a gente estivesse atrás de um novo equipamento para nossa rede. Exatamente isso, exatamente isso. Então, e assim como deu certo para K2, se eu tivesse que dar qualquer tipo de dica para qualquer empresário, pense na melhoria do teu produto e pense no seu cliente. Acho que isso vai fazer com que alguns clientes, como você bem falou, né? Alguns clientes eles vão querer ser seus clientes porque eles curtem aquilo que você faz e gostam do teu produto, e alguns outros clientes eles não vão, mas não faz parte do seu nicho, né? Eu acho que pensar no cliente e no produto é o foco de qualquer negócio. E eu queria ir pro passo 2 agora da K2. A gente falou sobre o passo 1 ali inicial. E quando que você viu que o negócio estava começando a ganhar tração? E, cara, agora eu acho que a gente está indo para um caminho legal. Isso eu acredito que em 2018, 2017, a própria economia, né, do Brasil deu uma melhorada, você tinha um giro maior, né? Então, com isso, facilitou um pouco a expansão, né? E a gente tinha um foco muito grande na K2. Acabou que realmente a K1, na época, ela ficou muito restrita só a Cachoeiras e Guapimirim, que eram os 2 municípios que a gente atendia. Tinha uma base menor de assinantes e a gente focou muito na K2 e na expansão da K2. Porque a gente via que igual para o nosso provedor residencial, o estado inteiro tinha essa dificuldade no interior, né? E a gente fez uma expansão de rede muito grande. A gente foi buscando novos mercados, a gente chegou no Espírito Santo mais ou menos em 2020, né? Em 2019 a gente já estava chegando em Vitória com a rede nossa própria, né? E a gente foi fazendo essas expansões e atendendo esse mercado de provedor. Em paralelo, a gente criou um braço para atender operadoras. Porque a gente via que diversas operadoras, Claro, TIM, própria Algar, tinham algumas dificuldades igual os provedores tinham, porque eles são muito fortes na capital, nas cidades maiores, mas no interior eles não têm tanto essa rede e precisavam melhorar também a qualidade do produto deles, né? E como a gente já tinha muito esse foco, essa rede pronta no interior, para que uma operadora iria fazer uma nova rede para atender uma parcela pequena de dados deles, a necessidade deles, um investimento alto? Isso surgiu um novo mercado para a gente. A gente começou, acho que o nosso primeiro cliente, operadora, foi a Claro, né? Hoje ela é uma das maiores clientes nossa no segmento operadora, e a gente fizemos uma parceria muito grande, entregamos circuitos para ele, entregamos herbes no interior para ele, que são as torres, né? Que muitas vezes eles chegavam lá via rádio ou via conexão da Oi, que estava já num processo de sucateamento. Então a gente expandiu também esse mercado, né, junto com operadoras. Claro, depois TIM. Hoje a TIM é um que está crescendo muito. Todo o 5G no interior, ela já está se baseando no nosso backbone. O 5G é toda a estrutura da TIM, mas a gente pega o sinal ali da Herb e traz até a central deles em diversas cidades, diversas Herbs dessas de 5G. E isso é uma parceria muito boa, né? Porque eu entendo que a operadora necessita de um investimento muito alto nesse processo, e se ela tivesse que focar em 2 coisas, talvez isso seria mais lento, e isso acaba ajudando eles também nesse crescimento mais rápido do 5G. Né? E a gente é um projeto que a gente tem levado também para Claro, temos
atendimento junto com a Vivo. Então a gente criou meio que ali 2 braços, né? Um para atender os provedores e outro para atender as operadoras. Isso sempre pensando em produtos, né? Cada um com seu segmento, trazendo produtos. No último ano agora, nós voltamos um produto para segurança, né? Que é os ataques de DDoS. A gente sofreu muito lá em 2020. Nossa empresa foi muito atacada. A gente, na época, buscou várias soluções de mercado que não tiveram a eficácia necessária, né? E a gente partiu para, cara, isso aí é uma tendência mundial. Quanto mais pessoas conectadas, mais segurança você vai ter que ter. E aí a gente fez um investimento, a gente, junto com a Nokia, a gente foi nos Estados Unidos, viu uma solução que já existia lá e não tinha na América do Sul, no Brasil não tinha, na América do Sul, se eu não me engano, só uma empresa detinha uma operadora. E a gente fez uma parceria junto com a Nokia, foi a primeira empresa a trazer essa solução, implementamos durante esse ano. E agora em setembro, no de setembro, nós fomos lá em Las Vegas, na feira mundial da Nokia, apresentar o nosso case, que é uma solução de segurança voltada para a proteção de dados. Isso é legal para que todos os nossos espectadores vejam que nada é fácil. Então, assim, às vezes as pessoas veem só a ponta do iceberg, né? Então, assim, você tem que ir atrás, tem ataque, como é que você faz com ataque? Você vai para os Estados Unidos, vai para a China para ver negócio novo, bota a antena no poste. Então, vocês falam, o cara é empresário. É mole. A lei muda de uma hora para reforma tributária, a lei muda de uma hora para... Caraca, meu Deus do céu. Então, assim, às vezes eu ouço, assim, eu acho que hoje isso já está um pouco mais disseminado, que às vezes tem gente que prefere ser funcionário do que ser empresário. Muitas pessoas já me falam isso, Rafa, eu prefiro ser funcionário, cara, eu chego às 9, saio às 6, fico de boa. Então são perfis diferentes. Com certeza você passou por vários desafios para esse crescimento todo e passa até hoje, mesmo a K2 e a Amo no patamar que elas têm hoje em dia. Se você pudesse citar para a gente 3 principais desafios que vocês passaram nesse crescimento, quais os 3 que você elencaria agora aqui pra gente? Olha, assim, primeiro é recurso, né? Eu acho que assim... Dinheiro que você fala. Porque toda empresa que quer crescer, não adianta, a gente precisa de recurso. E quando você é uma empresa pequena, do interior, é mais difícil você ter acesso. Então, às vezes você vê milhões indo para um financiamento de uma montadora de veículos, beleza, mas quantos empregos ela está gerando ali? Uhum. E às vezes para a gente é uma dificuldade tão grande você ter acesso a essas linhas, né? A exigência, a garantia, cara, isso para mim é um absurdo. Você tem que ter uma garantia, às vezes 150, 170 vezes maior do que o que você está pegando. Ou seja, aí você ainda paga os juros e ainda tem que dar garantia. Então isso para mim é o mais difícil e é o limitador. Talvez se a gente tivesse acesso mais fácil a recurso, é lógico, de forma controlada, como ele vai ser aplicado, porque a gente vê que tem muita gente que desvia esses recursos para outras coisas. Mas isso acaba tirando a oportunidade de quem tem. De quem é sério. Quem é sério, exatamente. E alguns que talvez tenham um acesso mais fácil, a um nível maior de acesso a poder ou algo desse, consegue isso com mais facilidade. Esse, para mim, é o primeiro, né? O segundo maior hoje que eu vejo são pessoas. Cara, pessoas hoje, cada vez mais difícil. A gente hoje está chegando a 220, acho que 220, 210 funcionários. Chega um momento que você precisa ter mais pessoas de liderança. A geração mais nova não quer, muitas vezes, esse compromisso com a liderança. E sem a liderança você também não consegue puxar o barco sozinho. Na verdade, você precisa de todo mundo fazendo sua parte e ajudando a remar. E você tem 10 remando para frente e tem 1 ou 2, às vezes, dando uma remadinha para trás. Isso vai atrapalhar o crescimento. E assim, eu não sei na sua área, mas na nossa área a gente vê muito isso. Às vezes os 10 remando para frente contra 1 remando para trás, o barco fica parado. Isso não, mas isso até eu vi um vídeo falando exatamente sobre isso, que quando você tem uma pessoa remando para frente, ela vai na velocidade X, aí depois 20% e 40%. Se tiver uma pessoa remando para trás, pode tirar as 2 outras que estão remando para frente. É uma diferença muito grande, mas realmente... É o boca a boca. Então, assim, é aquilo. Um elogio... não acontece nada. Quando alguém fala mal do teu produto, cara,
acabou teu produto. É impressionante, né? Então, assim, dão muito mais ênfase, né, à parte ruim do que à parte boa. Então, vamos lá. Recursos, pessoas. Pessoas, né? E só para finalizar esse contexto lá, a gente vem investindo muito em pessoas, né? Por ser uma cidade pequena, você não ter uma faculdade, o município não tinha uma faculdade até poucos anos atrás. Hoje tem lá uma faculdade, mas é EAD, né? Você tem até um polo lá, mas é EAD. E isso dificultava muito a mão de obra. Então, a nossa mão de obra foi que se formando ali, funcionários de 10, 15 anos que foram Vai lapidando. lapidando. Uns evoluíram mais, estudaram, correram atrás, outros talvez menos, mas entregam ainda. Por isso que eu, pegando só aquele gancho, naquele momento que eu falei que a gente mexe também com a comunidade, tem uma responsabilidade, você acaba sendo responsável por treinar essa equipe, entendeu? Então você tem que trazer pessoas, treinar, patrocinar. É lógico, também depende muito da pessoa, né? E por ser um município do interior, às vezes eu preciso de um determinado funcionário com determinada função que eu não tenho ali uma pessoa com experiência. E muitas das vezes o que eu acho engraçado é o seguinte, eu não tenho também essa experiência. Como que eu vou Onde buscar, né? Não, como que eu vou treinar uma pessoa se eu também não sei? Pelo contrário, eu tenho que contratar uma pessoa que seja expert naquele assunto, né? Aí ela vai formar, que é um processo que a gente tem feito. Algumas lideranças nós formamos ali, outras nós acabamos trazendo de fora e estamos buscando formar pessoas ali dentro. Então, essa volta para pessoas, né, é um investimento que a gente tem feito muito grande, que é onde a gente encontrou a maior dificuldade. A mão de obra qualificada, a geração Z, você aprender a trabalhar nesse novo estilo é um desafio, né? E assim, dando continuidade ao que você falou em relação a pessoas, quando você investe num funcionário dentro de você, né, dentro da sua empresa, você está investindo para que ele mantenha o trabalho dele na sua empresa e que ele, né, assim, que ele continue ali agregando para o seu time. E mesmo assim, você ainda tem um risco de você investir tempo, investir dinheiro, investir recurso nesse mesmo funcionário e depois de um ano ele pegar o teu conhecimento que você pagou e investiu e ir embora. E isso faz parte do game, e isso faz parte do nosso negócio. A gente mesmo, né? A gente também investe em treinamento, em sistema, em um monte de coisa. A gente bate muito papo com o pessoal. E a gente sabe que a pessoa pode pegar todo aquele conhecimento dele e usar em outro lugar. E tá tudo bem, e isso faz parte. Então, e assim, isso também é um desafio nosso lá na Tech, que faz parte, né? Eu acho que de qualquer empresa. Então, eu acho que todo empresário que pensa diferente disso, eu acho que ele realmente não prospera. Eu acho que outras pessoas que vieram aqui também falaram sobre essa dificuldade de pessoas e é uma coisa que... É unânime, né? Já aqui pra gente, da capital, é uma coisa que já é complexa, já é difícil. Imagina lá na realidade de vocês, assim. E com a responsabilidade que vocês têm sobre o todo, né? Então, eu imagino que deva realmente ser uma dificuldade grande. E acho também que isso se estende não só a funcionários, como fornecedor, prestador de serviço. Tanto que a gente é contador de empresas que estão até em São Paulo, em Cachoeira de Macacu. É a Tech que atende. É um dos casos. É lógico, uma contabilidade hoje, você não precisa estar ali do lado, você tem várias ferramentas, acesso remoto, você tem e-mail, troca informação. Mas é uma das coisas que também a gente sentia dificuldade, né? Fazer uma cadeia de fornecedores. Eu até entendo o lado do fornecedor. Pô, beleza, vou montar uma cadeia de fornecimento para você em Cachoeira de Macacu, mas qual cliente? Não tem, entendeu? Então, assim, a gente tem essa compreensão. Só que ele acaba sendo essa dificuldade maior hoje é na formação. A nossa formação vem fraca, os nossos governantes não vêm investindo em educação de qualidade, educação profissionalizante. Eu, quando me formei em segundo grau, era segundo grau técnico, processamento de dados. O que eu sei de programação? Nada. Cara, mas sabe o que mais eu utilizo da minha formação? Lógica. Cara, é impressionante como lógica abre tanto a mente e facilita o seu pensamento. E hoje você não tem nenhum tipo de conteúdo na formação. Ninguém dá importância, na verdade. Exatamente. Ou seja, você não está formando pessoas qualificadas para o mercado.
As pessoas que não estão muito afim também de se qualificar tanto, querem fazer o básico para ela até... Quer crescer em 2 anos, quer estar como diretor, né? A gente vê Cara, eu muito vou te isso. falar que tem gente lá que Eu também não. Não, isso É. lá não. Ou não quer também, né? Não, acho tá que em bom muitos ficar lugares. aqui. Tá bom ficar aqui, entendeu? Só que isso também para a empresa é ruim. É. Porque se o cara não quer crescer, eu dependo dele querer crescer, para os outros quererem crescer e fazer toda a roda girar, entendeu? Ele poderia estar dando 10% a mais, ele não está dando 10% a mais e torna-se o barco um pouco mais lento, né? Como ele poderia estar remando mais rápido, crescer mais rápido, e a gente não consegue. E, cara, eu acho que para elencar o último, eu acho que a complicação tributária, fiscal, eu ainda tenho a regulamentação, né, de Isso. Anatel e justiça. Eu acho É o que, custo do Brasil. cara, É a burocracia. isso, a burocracia brasileira, a regra que muda. Estava conversando hoje, antes um pouco de sair para cá, o fornecedor, né? Falou, não, o governo alterou, agora vai ter, a fibra ótica vai aumentar 35%. Falei, cara. Toda hora muda tudo. Ou seja, você mudou toda a regra. Ou você faz uma programação toda, uma tabela de preços, e tudo mudou. E, assim, e acaba... Como que eu vou repassar isso para agora, para o cliente? Eu não vou conseguir. Eu vou E levar quem um manda tempo. no preço não é você, é o mercado. Porque se Vivo, TIM, enfim, se qualquer outro Exatamente. concorrente seu fizer alguma outra manobra, algum outro planejamento, que o preço dele se mantenha no que ele tem hoje, ou que ele aumente só 5% e você aumentar 40%, você morre. E era O preço uma, não é seu, o preço é do até mercado. uma, e além disso, né, assim, eu vou elencar, vou ser um pouquinho coisa, eu ainda vou ter um quarto elemento, que eu acho que é um ofensor, né, para esse crescimento. Você tem muita empresa pequena vendendo na internet, que de certa forma é uma concorrência desleal. Não paga impostos, estão no simples, às vezes faturando 5, 6 vezes mais, mas continuam no simples. Não tem nenhum tipo de homologação de equipamentos via Anatel. Cara, e vai vender pelo mesmo preço que você, ou mais barato que para você, entendeu? E vai ofender o seu produto e você vai ficar mais difícil você fazer uma concorrência. Então, É assim, difícil demais. Isso no Rio de Janeiro está acontecendo muito, até mesmo... Licitações, inclusive, acontece pra caramba. Não, assim, nas partes periféricas do Rio de Janeiro está acontecendo da milícia ser responsável tráfico pela pelo internet, tráfico, ser responsável pela internet. Aí o que acontece? A própria Claro chega lá para colocar a internet, o tráfego vai lá e corta. Uhum. Tem que ser a minha internet. Se você não colocar a minha internet, você não vai ter internet. E infelizmente o poder público, não sei, por má vontade, ou não tem braço, não tem força, também não consegue agir. Ou seja, olha quanta dificuldade a gente tem para você conseguir empreender no Brasil. Eu brinco que no começo você é empreendedor, depois você vira empresário, depois você vira imprensado. E voltando na questão da complexidade tributária, eu lembro de há pouco, acho que foi o final do ano passado. Eu sou um pouco ruim de memória, mas acho que foi o final do ano passado. Era engraçado que eu falava com o Anderson, a gente estava naquela questão do CPRB. Aí, Anderson, ó, mudou, hein? Ih, não, voltou a ser como era. Ó, mudou de novo. Foi uma guerra isso, né? Acho que foi ano passado. Meu Deus do céu. Acho. E o quanto a gente tem que estar atualizado, o quanto a gente tem que estar atento e antenado a tudo que está acontecendo nas decisões que o governo toma, né? Teve cliente que me ligou no dia seguinte que foi aprovada a reforma tributária, querendo reunião comigo, sei lá, depois de 2 dias para falar sobre a reforma tributária. Eu falei, cara, acabou de sair, calma. A gente vai estudar primeiro para olhar. E realmente, além da gente ter realmente que saber, ela tem que atender os clientes que também querem saber. Sim. E obviamente, e rápido, né? Para saber, Rafa, o que vai mudar no meu negócio? Como é que vai ser isso tudo? Então a gente tem que estar preparado. Exatamente. E é a mesma coisa. Vocês têm. Qual a contabilidade? Buscar conhecimento, estratégias, né? E ferramentas para assim, para tornar a vida do empresário um facilitador, né? Trazer soluções, né? Que nem vocês trazem, para facilitar a nossa vida. Como eu falei, eu não sei, domino todas as áreas. A gente vai aprendendo um pouquinho, aprendi muito com vocês, entendeu? Aí quando eu vou aprender, às vezes, com uma pessoa de logística, um especialista, você vai aprendendo um pouquinho, mas eu nunca vou dominar, vou ser um expert daquela área. O meu trabalho, ele é fazer todas as áreas funcionarem da melhor forma e cada uma ter o seu expert lá para trabalhar, né? E essa evolução, né? Esse crescimento que a gente fala da K2, da Amo,
A gente tem até derivações, né? A gente tem a empresa de telecom, eu tenho uma empresa de TI que também presta o serviço de suporte e TI. Então, assim, tudo isso parece que o governo joga contra, né? Ou seja, ninguém está pensando, só está pensando como arrecadar mais, como coisa. E a aplicação, você não vê o retorno do imposto. Eu acho que isso é o pior. A questão não é pagar o imposto, é você não ter o retorno. Você paga um imposto alto, aí você depois tem que, para você, o funcionário ter uma qualidade na saúde, você tem que pagar um plano de saúde para ele, porque o SUS não serve de nada. Muitas das vezes você tem que complementar o salário dele com outros benefícios, porque o governo aumentou muito os preços, não consegue controlar uma inflação ou algo. Então, assim, fica tudo na mão do empresário. Você está complementando também a parte até mesmo da educação. Sim, cara, porque da você está dando educação. treinamento Na enfim. minha cabeça, o governo tinha que ser um facilitador à geração de emprego, à cultura, à educação e não um entrave, né? Ele é um Só ofensor fiscalizando, hoje ele é um ou a gente ofensor. realmente te ofendendo, fiscalizando, multando, autuando. Então, assim, e antes disso tudo? Eu tive algum acesso à informação? Eu tive uma facilidade? Eu tive uma capacitação para que eu não errasse? Zero, né? Hoje em dia você não vê muito isso. Voltando no que você falou, eu acho que nenhum empresário ele tem que saber de tudo. E é humanamente impossível saber de tudo. Mas o que é importante é você se cercar de pessoas e fornecedores e prestadores de serviço que são expert em cada área daquele assunto. Então, se eu tenho um cara de internet fera, não preciso saber da rede, da antena, quantos, não sei o que lá que tem que ter. Ô Anderson, eu quero a minha internet aqui assim, assim, assado, porque eu trabalho com YouTube. Ponto, Rafa, ó, tá aqui, ó. E o negócio anda. Essa é a minha solução que eu vou prestar. Acabou, e pode confiar em mim. Exatamente. Assim como você Se também. tiver uma dúvida, recorre a mim. Se eu tiver um produto que acho que vai se encaixar no seu perfil, eu vou te apresentar. Exatamente isso. E também vale o contrário. Exatamente. Rafa, ó, a minha empresa é essa aqui. Eu tenho esse problema, esse. Qual é a sua ideia para melhorar isso aqui dentro da legalidade? A gente sempre trabalha dentro do que é legal. Ó, Anderson, você tem essa opção, essa. Eu iria por essa aqui. Pô, então vamos testar? Vamos. A gente vai embora e é assim que funciona. E até fazendo um paralelo da sua área, que a gente está falando que a internet hoje é commodity, né? Eu vejo também isso na contabilidade. Eu vejo diversas franquias. Eu falei, cara, uma franquia de contabilidade. Eu tenho um amigo que ele pegou e tal, tá crescendo. Cara, mas não sei, será que... Quarteirização. A quarteirização, exatamente. quarteirização. A quarteirização. Na verdade, eles são vendedores, né? E tem por trás um coisa... Assim, talvez para alguns modelos de negócio funcione, que são negócios mais simples, mas para outros não vão, infelizmente não vai funcionar. Eu também acho que Ele não consegue ser personalizável, né? Exatamente. É bem difícil. Mas aí é aquilo que a gente estava falando. É que nenhum cliente que ele vai atrás da Amo, da K2, porque ele quer esse grupo de serviços, e o cara que vai na empresinha lá, que é Simples Nacional, que não paga imposto, que compra mais barato, que o cara não quer nem saber quem é a empresa. Então, ou seja, eu acho que tem mercado para isso tudo. E aí, por isso, tendo mercado para isso tudo, começam a surgir essas empresas, né, que não são 100% legais, né, ao nosso ver. Eu tenho uma curiosidade, eu queria saber qual foi tua impressão sobre a Tech RJ quando a gente chegou. Porque eu te falei a nossa impressão, né? Que na reunião, cara, e assim, até como eu falei, tem um fornecedor de vocês que é cliente nosso também. E engraçado que ele falou a mesma coisa pra mim. Ele, caraca, pô, além de pessoas super bacanas, eles são super inteligentes, eles gostam de ter o negócio na mão, dados e tudo mais. E eu queria saber, como é que foi essa impressão e o teu processo decisório pra, cara... Então, como eu falei, a gente não domina todos os assuntos, né? A gente era uma empresa do interior, tinha um escritório de contabilidade do interior, aquela coisa, e acabou que chegou um momento que a nossa contabilidade ele não comportava mais o tamanho da empresa. A gente está falando de uma empresa de 200 funcionários que talvez deveria ser a única empresa, e ele tinha várias outras empresas pequenas, e a gente acabava não tendo uma atenção muito específica do dia a dia. Eu acho que essa é a coisa. Não é que ele não dava atenção, mas ele não conseguia dar atenção para o dia a dia. E como a coisa começou a ficar tão complexa, muito mais complexa, aí para ele também falta braço. A operação muda, né? Você concorda que para ele está no interior? Caraca, quantas empresas de telecom ele vai ter em Cachoeiro de Macacu? Só minha. Será que vai ter como ele contratar várias pessoas para atender essa demanda específica de telecom?
Adianta ele formar toda uma equipe, estudar sobre aquilo para você atender um? Eu também vejo, são modelos diferentes. E a gente sentiu a necessidade que a gente precisava fazer uma expansão e trazer pessoas, né, para nos auxiliar com isso. Foi onde a gente conheceu a Manuela indicou vocês, olha, eu conheço a TecRJ, a gente fez a primeira, a gente deixou bem claro a empresa é isso aqui, a gente já tinha começado um processo de reestruturação tributária, onde a gente já tinha feito uma consultoria, né? Essa consultoria até hoje ainda nos acompanha, mas até da parte um pouco do contencioso, né? Ele analisa, isso aqui tem chance, isso aqui não tem. E eles também, na época, recomendou, você não vai conseguir gerir isso tudo ali e vai ficar deixando passar e vai gerar daqui a pouco uma multa e isso vai gerar uma bola de neve, né? E foi onde a gente se conheceu, nós colocamos tudo para vocês trouxeram com as soluções, né? E hoje, eu vou te falar, é uma coisa muito mais simples, mais fácil. Começo, vou te falar, nem a primeira folha foi tão complexa, essa que é a verdade. Porque você migrar, de repente, uma folha, na época a gente não tinha 200 funcionários, mas quase 200 de uma vez só, isso impacta. Nada podia dar errado porque a gente tem várias famílias dependendo daquilo ali, o nosso compromisso com o nosso colaborador, né? Isso assustou um pouquinho, mas esse comprometimento de vocês, a forma como vocês trabalham, isso facilitou muito essa troca de informação, né? Hoje eu tenho um auxiliar ainda dentro da empresa que faz um pouco da interface com vocês, que como é muito assunto, muita coisa, a gente preferiu manter ele, nem se faria tão necessário, mas a gente achou por bem manter ele até para ter um facilitador. E aí a gente falou, a gente tem tantos ofensores, né? Essa semana mesmo a gente tava, essa prefeitura, cara, o sistema da prefeitura tá fora, você não conseguiu emitir a nota. Eu falei, cara, e agora? Aí eu fico pensando em solução. Eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Vou emitir no próximo mês dobrado? Eu falei, cara, olha quanto ofensor você tem. É muito difícil. É muito difícil, você tá entendendo? E a responsabilidade é sempre cai. Sempre cai pra gente. Eu tô com 5 alvarás presos porque o sistema da prefeitura atualizou esses dias agora. Ficou 10 dias completamente parado em manutenção. E quando volta, ele não volta normal. Ele volta todo picotado. E os clientes, obviamente, eles não têm nada a ver com isso. Ele quer o alvará dele, ele quer a taxa de alvará dele, ele quer abrir o estabelecimento dele. Aí, se ele abrir sem alvará, se o fiscal for lá, ele vai ser autuado. Mas eu abri porque eu estava precisando abrir, eu investi um dinheiro, tenho um funcionário para pagar, eu tive que abrir. Mas abrir sem alvará não pode, multa. Mas eu não tive alvará porque o sistema não está ruim, não é problema meu. Então, assim, é isso. A gente realmente tenta de a todo custo fazer o nosso trabalho com a maior excelência possível. Tanto que a gente ouviu aqui Anderson falar que realmente o nosso esforço está valendo a pena. Está sendo visto, está sendo reconhecido pelos nossos clientes. Mas realmente a gente depende muito de sistema de Receita Federal, do Estado, de municípios, ainda mais em municípios de interior, que são mais precários ainda, né? Cada negócio tem o seu gargalo, né? Assim como a AMO, K2 e K1 depende de tecnologia e tem também os gargalos deles ali no dia a dia, acho que o mais difícil é deitar na cama sem a cabeça ficar... Possível. Tanto que as minhas melhores ideias, ele sabe disso. Eu tenho as melhores ideias quando eu deito na minha cama e começo a pensar no dia. Aí eu pego o telefone e anoto. Aí eu vou dormir e pego o telefone e anoto. Então você deita, você continua ainda trabalhando e processando informação. Eu acordo cedo, né? Eu vou fazer uma caminhada, caminho lá 1 hora, né? Aí eu ponho o fone de ouvido. Aí no início eu ficava ouvindo música para distrair, né? Eu falei, não, música, depois eu ouço música. Vamos aproveitar esse 1 horinha aí. Pra estudar um podcast. Aí eu vejo um podcast, ouço, né? Um podcast. Aí agora eu tenho, junto com o nosso produto da AMA, ele tem os livros digitais, né? Sim. Então eu vou lá na biblioteca, boto o audiobook, porque é muito prático. Você fica ali 1 hora ouvindo. É lógico que acaba com o seu pensamento. Você tá prestando atenção ali. Aí o cara fala um negócio interessante, você já fica querendo associar isso. Vamos implementar isso aqui na minha empresa. O teu negócio. Normal. Aí daqui a pouco eu tenho que voltar lá um pouquinho que eu me perdi no que... E não cai a internet, né? Não cai. não cai a internet. Você tocou num ponto que eu também queria falar, assim, vamos lá. Universo, AMO, K1, K2. O que a gente tem para oferecer para os clientes hoje? Quais são os produtos? O que vem novo aí? Eu acho bacana a gente falar um pouco sobre isso.
Eu vou dividir um pouco Falar de sobre... eu vou dividir um pouco primeiro, falar um pouquinho da Amo, né? A Amo, a gente está fazendo uma reestruturação desde 2022, onde a gente mudou a marca não era Amo. Nós trouxemos uma marca nova, uma marca muito bonita, e soa muito bem, Amo Internet, né? Uhum. Então, e com isso a gente está melhorando a experiência do cliente, focando na estrutura nossa de atendimento, até para fazer um plano um pouco maior de expansão, né? E nisso foi a captação de produtos, a gente entender quais são as demandas do cliente, e a gente começou a fazer uma pesquisa básica no nosso mercado e outro fora, a gente entender, pô, quanto você está pagando de linha telefônica aí? Porque hoje você tem o seu chip, mas você quase não usa mais a linha, né? Você só usa dados, né? Aí você vai ver lá, o cara tá pagando R$150, R$160 num chip, né? Falei, cara, puxado. Aí ele vai ter mais a internet dele, ele vai pagar mais R$100, mais R$80, dependendo do pacote dele, né? Eu falei, poxa, o cara já tá gastando praticamente 200 e poucos reais, R$250 num produto. Então, vamos buscar uma solução para a gente integrar isso. Aí a gente já vinha pesquisando sobre MVNO. MVNO nada mais é do que as operadoras, elas têm um acordo de compartilhar, né, as suas linhas, né? Então existem empresas que fazem esse compartilhamento. Elas são detentoras de chip, mas terceiriza a utilização das estruturas das operadoras. Algumas utilizam a TIM, outras a Vivo, a Claro eu acho que eu não vi ainda. E a gente buscou, né, uma MVNO para a gente ser um MVNE, que é um agregador que vai fornecer a linha, fornecer o pacote de dados, dar o suporte local ao cliente, né? E eu vou contratar esses números e vou distribuir para minha clientela. Por quê? Eu já tenho uma base de clientes. Minha base de clientes são fidelizados. Eles já estão acostumados com o meu atendimento. Poxa, quando você precisa falar com uma operadora para você resolver um problema, é um absurdo. É um absurdo. Para você contratar é a coisa mais fácil do mundo. Agora, para cancelar e para resolver um problema é horrível. E lá, como a gente é uma empresa pequena, de interior, que tem aquela nossa lojinha lá, a gente já tem essa expertise nesse tipo de atendimento. Tanto no presencial, lá na nossa loja, como também no contato telefônico ou até mesmo pelo WhatsApp, porque você tem que se adaptar às diversas maneiras, porque o jovem não quer falar, o jovem quer pelo WhatsApp. A pessoa de maior idade, ele já quer falar com você no telefone, outros já querem ir lá presencialmente. Então, como dentro da nossa área de cobertura a gente tem essa capacidade de atendimento, a gente falou, vamos pegar um nicho aqui, vamos fornecer um produto de qualidade, com preço justo e que eu possa atender esse cliente, que é uma dor dele, né? Todo produto ele é baseado numa dor de alguém, assim, se você está ali para resolver um problema de alguém. Então a gente está lançando a partir agora de dezembro o Amo Chip, né? Que ele é um chip de internet, não só chip físico, também tem o eSIM, né? Que a gente pode colocar nos aparelhos mais novos, onde você pode fazer a portabilidade da sua linha de qualquer operadora, trazer ela para os nossos planos e juntar junto com a internet, você ganha um desconto, um valor muito mais acessível. Para você ter uma ideia, a gente estava falando aqui de R$250 um plano de internet, com coisa. Esse mesmo produto, com uma capacidade de internet maior, no nosso está saindo a R$139. Ou seja, tem um save ali de valor muito grande e o cliente nosso ganha no atendimento. E qual a área de atuação? Hoje no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Legal. Hoje é no Brasil inteiro, rede com 5G, onde já tem o 5G disponível, ela vai funcionar. E você tem a facilidade do nosso suporte. Qualquer problema, a gente vai acompanhar o processo de portabilidade, entendeu? Vai fazer todo esse processo. Então esse é um dos principais produtos que a gente vem lançando, além da Amo TV. A Amo TV vai ser um pacote que vai atender tanto os Smart TVs, né, como TVs convencionais, onde a gente vai injetar streams de TV através de um aplicativo nosso, da Amo TV, onde o cliente vai poder ver os principais conteúdos free. Muito legal. Globo, SBT, local, né? Ele é um complementar, porque às vezes você está ali, quer assistir
um jornal local, algo desse, você vai ter esse produto, ele não vai onerar mais, é um plus a mais dentro do seu plano. Vou por lá em casa, qualquer coisa eu ligo direto pro Anderson. Não, Direto pro Anderson. E olha só que facilita, olha só que legal, você às vezes está viajando, quer ver alguma coisa local, você do seu celular, ele é um app, você vai colocar. Se você tem a Smart TV, vai colocar esse app Você vai na colocar sua... em TV Box. TV Box, você vai É lá, vai internet, instalar. né, então? É internet, então assim, ele é um indiferente. É Legal. indiferente. Ele Tem é a própria internet da AMO, do celular. Também, você pode... Na televisão. Pode Muito legal. utilizar. Então, assim, para a AMO, a gente tem focado muito nessa experiência do usuário e é lógico, como eu te falei, nosso principal foco é o cliente, é o atendimento. Então, a gente está desenvolvendo produtos, trazendo produtos que resolvam soluções. E a gente está expandindo isso principalmente no interior, onde a base residencial ela é mais horizontal, né, através de casas. A maior dificuldade é o Wi-Fi dentro da casa. Você tem uma casa de 2 andares, você tem uma edícula no fundo e o sinal muitas vezes não vai. Então a gente já está entregando uma solução completa, que o nosso técnico entra na sua casa, verifica quantos roteadores são necessários para a gente ter a melhor cobertura possível dentro da coisa. É um produto específico, chama-se Casa Conectada, que você vai melhorar a experiência da internet dentro da sua casa. Mas né? é rede mesh ou... Rede mesh. Ele já é rede mesh em Wi-Fi 6, né? A gente tem casos que a gente pode utilizar ela totalmente sem fio, ou se a gente precisar uma distância muito grande, a gente pode utilizar também com rede cabeada para melhorar a qualidade. Muito lá legal. Na Claro, na Claro, acho que na Viu também tem, eles cobram, acho que R$20 a mais ou R$30 a mais por cada aparelho. Por cada aparelho. Ele é um plano único, né, nosso, que ele já vai com 2 ou com 3 aparelhos. São 2 planos que a gente tem. Legal. Aí, independentemente do tamanho da casa. É porque geralmente a gente já se baseia. É claro que existe casos que tem uma casa muito grande, Com aí 5 andares. aí é um projeto personalizado, aí a gente vai avaliar o custo necessário para o melhor produto. Porque não adianta eu querer vender por vender, eu tenho que vender e entregar, senão eu não vou resolver a dor do meu cliente. Ainda vai ter aquele cara que fala mal, o que eu falei no começo, que vai valer muito mais do que... Não, era muito engraçado que a gente começou a pegar uma percepção seguinte, o cliente chegava lá, não, o meu plano é de 400 mega, 200 mega, eu quero botar um plano de 600 mega. Aí os nossos vendedores iam lá, trocavam o plano, dava mais velocidade para ele, aí depois ele ligava para o suporte, olha, aumentei o meu plano para 600 mega, mas a minha internet não está pegando ainda no meu quarto. Ou seja, a velocidade nem sempre está ligada, não, quer dizer, sempre não está ligada à área de cobertura. É uma internet que é educada, de porta fechada ela não funciona. Na minha casa era assim, o roteador era na sala, né? Se eu fechasse a porta do quarto, a internet não funcionava. Eu tive que ir lá botar um repetidor para funcionar. E hoje essa tecnologia ela é muito boa, a Mesh ela é um facilitador, né? E a gente tem uma tecnologia que a gente consegue dar o suporte remoto dentro do roteador e dentro do repetidor. Legal. Então a gente fala, olha, cara, esse equipamento que você está tentando conectar, você está muito distante, o nível de sinal talvez você vai precisar de um novo roteador, reposicionar. Então a gente consegue ter muito essa leitura de quantos dispositivos, né? Hoje a gente já tem muito casa conectada. Isso facilita até o HH. Então você não precisa que um técnico saia da tua empresa para ir lá para dar esse suporte. A gente consegue trazer isso remotamente. Eu consigo fazer uma análise de espectro dentro da residência da pessoa para a gente entender o problema. Se eu tiver que enviar um técnico, o técnico ele já vai muito mais municiado para resolver o problema do que se eu mandasse um técnico para olhar. Então, assim, eu economizo esse tempo, né? E isso também, Brasil todo ou só Rio? Ou só não, esse é só na área da AMO. Hoje é Cachoeira de Papi, Rio Bonito, Silva Jardim, Rio das Ostras e Cabo Frio. Então, para quem é da área aí, dessas áreas que o Anderson falou, e não quer ficar andando pela sua casa e ter o celular, a internet cair, porque às vezes até acontece isso, né? Porque eu passei por essa experiência de, caramba, um roteador só não tá dando. Aí eu vou lá, pego e coloco o quê? Um outro roteador. Aí são duas redes diferentes. Aí acaba que são duas redes diferentes. Aí eu vou lá, vou andando, quando eu chego lá, caiu, não conectou e tudo mais. A rede mesh não, a rede mesh é uma coisa só na tua casa inteira, você vai andar e ele vai conectar nos aparelhos e você não vai nem sentir. Então se você é dessa região,
entre em contato com a Amo Internet. Com a Amo Internet. No nosso Depois site. eu vou dar aqui teu telefone direto. Ah, aqui bota o ao site, vivo. bota o site. Não, seu telefone não. Tô brincando. Mas tem a gente tem uma equipe muito boa lá que vai atender e a gente consegue verificar, né, qual... Pô, eu brinco muito com o meu pessoal de vendas, que eu não tenho vendedores terceirizados, toda a nossa equipe de venda é própria, porque a gente quer garantir a qualidade da entrega. Então, assim, a gente passa muito treinamento, cobra muito dele, justamente isso, cara, qual é a dor? Porque não adianta você querer mostrar um catálogo, você quer o quê? 1 GB, 2 GB, 3 GB? Cara, o que você faz? O que você usa? Você usa para estudar? Qual é a sua dor hoje? Porque provavelmente ele já tem uma internet na casa dele, mas ele está com algum tipo de dificuldade. Então vamos entender, é o Wi-Fi? Às vezes o plano indicado para ele é o casa conectada, às vezes não é o mais barato. Fala, cara, você vai... Personalizar para aquele cliente, né? Exatamente, que às vezes eu falo, cara, olha só, você quer me comprar o plano mais barato, mas ele não vai te atender e você vai ficar chateado comigo. Então assim, a gente tem que mostrar um pouco da realidade e falar, cara, vamos fazer o seguinte, já teve vários casos, vamos botar aqui o plano, você bota o preço de 89. Se o Casa Conectada resolver o seu problema, você faz um upgrade, a gente negocia um desconto. Ah, beleza, deu tudo certo. A gente foi lá, montou, falou, cara, realmente, acabou o meu problema. E hoje a gente percebe que a grande diferença é a experiência do cliente. Essa que é a verdade. Muito legal. Vamos fazer para ele aquela perguntinha que a gente sempre faz para todos os nossos clientes. Vamos sim. Eu só não. Ainda tem. A gente falou da Amo e tem. Da K2, né? Só vamos terminar essa parte dos produtos antes. E a K2, a gente vem com produto de segurança, né? Que ela é voltada para a proteção da DOS, de empresas e provedores. Ele é um produto muito robusto, né? Ele é um produto desenvolvido pela Nokia. A gente fez um investimento muito pesado, trocou a nossa base de roteadores de borda para a Nokia, um investimento altíssimo. Trouxe essa solução de segurança, foi a primeira implementada no Brasil. Acho que até hoje ela é a primeira implementada. A gente tem um apoio muito grande da equipe da Nokia, até com o próprio pessoal de desenvolvimento vindo treinar a nossa equipe. Ele saiu da Inglaterra, veio aqui, treinou toda a nossa equipe de suporte. É um produto de alta tecnologia para esse segmento. E a gente está desenvolvendo um produto corporativo, né? Já baseado nessa questão de segurança, incluindo essa questão de segurança, porque é um produto, como o produto de segurança ele é um produto global para, a gente falar atacado, né, proteger grandes volumes de internet, a gente está desenvolvendo um novo produto que é mais voltado para o corporativo também, que aí eu vou ter essa mesma qualidade, mas num produto corporativo, mais competitivo em termos de valores, né? E consiga entregar uma qualidade e a segurança que o cliente espera. A gente vai lançar isso agora no decorrer, no primeiro trimestre de 2025, pela K2. Aí esse sim a gente já vai ter uma área de cobertura maior, a princípio vão ser 25 municípios, né? Mas depois a gente eu mando para vocês a lista dos municípios e a gente vai começar a trabalhar. Maneiro. Legal. E se clientes quiserem contratar, como é que faz? Assim? Então, hoje o nosso melhor canal, o canal mais fácil é através do nosso site, lá tem um linkzinho do WhatsApp. Qual é o site? k2telecom.com.br, né, para a parte corporativa, e amointernet.com.br para a parte residencial. Aí lá tem os links para as nossas redes sociais, para seguir também, se puder dar uma curtida e seguir lá a gente, é bom que vai aparecendo essas novidades. Legal. Quem não contratar, quem é dessa área não contratar é louco, né? Porque o produto acessível, suporte legal, tecnologia desse jeito, assim, é só você ver a cara da empresa aqui. Então, se você não contratar, você é louco. Vamos para a pergunta, então? Vamos. Tá. Se preparem. A gente faz uma pergunta aqui que é base para todas as pessoas que vêm aqui. Ela é a seguinte: existe um ditado que diz que se o conselho fosse bom, ele não se dava, ele seria vendido. Mas se você tivesse a oportunidade de dar um conselho para você mesmo lá atrás, ou para alguém que você gosta muito, qual seria esse conselho? Um conselho. Um conselho? Olha, estudar o máximo possível. Eu acho que quanto mais você estuda, mais você lê, você ganha conhecimento. Eu falo, não é só estudar a minha área, vai estudar telecom, não. Você tem que ter
autoconhecimento de tudo, um pouquinho de contabilidade, um pouco de administração, um pouco da área técnica. Então, assim, qualquer oportunidade, estudem, porque, cara, isso é uma evolução. Leiam, cara, lê livro também. E não falo só livros técnicos ou algo assim, cara, livros de comportamento, porque para você ser um empresário, você tem que ter gestão. E para você ter gestão, você tem que entender as pessoas como são. Cada ser é diferente um do outro, né? E você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Mas quanto mais conhecimento você tiver sobre pessoas, sobre comportamento, mais fácil vai ser o seu processo de administração. Essa que é para assim, eu acho que quanto mais se eu tivesse isso talvez lá atrás, eu teria tomado decisões diferentes que poderiam estar tendo um ganho maior hoje. Mas, assim, é o único que eu vejo que eu poderia estar. Não que você não tenha, em qualquer momento você vai continuar a coisa, mas você poderia ter um desenvolvimento mais cedo, né? Quanto mais se desenvolver, mais você consegue aprender e entregar. Acho que é o principal. E hoje em dia, lidar com pessoas está cada vez mais difícil por conta de tecnologia, né? Ninguém quer falar, ninguém quer fazer, ninguém quer esse pessoalmente, esse encostar no ombro, tomar um café com alguém. Eu mesmo falo quando eu tenho várias reuniões, você sabe disso, eu odeio reunião online, odeio fazer call. A gente foi obrigado a fazer isso na época de pandemia, cara, e acabou a pandemia. Voltou ao normal, pelo amor de Deus. Então, assim, quantas vezes também nós já fomos na Cachoeira de Macacu, vocês já foram lá na Tec, é óbvio que tem certos assuntos que eles podem ser solucionados de maneira online e tá tudo bem também. Agora, aquela coisa de som online também, eu acho ruim, porque você perde na parte de pessoal. E tudo no final são o quê? São pessoas. Então, a parte de telecom não é internet, são pessoas que estão atrás da telecom para fazer aquilo funcionar. A contabilidade não é um sistema, não é uma guia de imposto. São pessoas que estão ali atrás, todo dia, fazendo tudo funcionar. Então, concordo plenamente com você quando você fala que saber lidar com pessoas é a chave para diversos problemas que a gente tem hoje em dia em todas as empresas. E na família, e com amizade. Tudo. Perfeito. Porque, entenda bem, se você tem uma equipe enganjada, você vai ter diversos tipos de pessoas. Uma vai acordar mal, outra vai acordar bem. Se você não souber ler isso e conseguir extrair, olha, cara, hoje você não está num dia legal, é melhor você ficar, descansar e amanhã você me entregar 200%, cara. Porque às vezes você vai ficar aqui e você vai me atrapalhar 5%. Isso, ter esse nível de conhecimento leva tempo, experiência, e às vezes você deixa passar pessoas boas, ou não consegue treinar, ou era para você ter desligado uma pessoa muito tempo atrás que você fica ali vendo que aquilo ali não vai dar certo. Então, assim, como empresário que lida muito com funcionário, eu acho que isso, para mim, é uma coisa que eu deveria ter aprendido mais. Hoje eu tenho já um conhecimento, busco mais, você tem que buscar sempre. E isso eu acho que é um grande ofensor. É lógico que existem outras áreas que exigem menos. A gente vem desenvolvendo muito um trabalho com IA dentro da empresa hoje, né? Vários setores já trabalham, basicamente vários serviços com IA, já botam para fazer. Então, assim, começa a ter mais eficiência. Aí agora eu também tenho que aprender a trabalhar com essas pessoas, você tá entendendo? Porque o ritmo delas é diferente, a produtividade delas é alta, porque se ela sabe utilizar bem a IA, ela vai produzir mais do que as outras. E isso vai impactar no meu negócio. A gente tem testado tecnologias hoje que você não consegue perceber se está sendo atendido por uma IA ou por uma pessoa. Legal. Você não consegue, a gente digitando por texto, principalmente, você não sabe. Ele entende gíria, responde em gíria, é uma tecnologia muito que é o que vai mudar, talvez, o mercado de trabalho nos próximos anos. Com certeza. Anderson, a gente sempre entrega um presente para todo mundo que vem aqui no nosso podcast. A gente queria entregar o nosso presente. Eu esqueci o melhor, o seu presente. Olha só que absurdo. Meu Deus do céu. Ó, nosso kit da Tec RJ. Isso. Todo mundo que vem aqui. Todo mundo que vem aqui ganha. Essa caneca é bonita, hein? Leandro não vai ganhar, porque não veio. Não vai. Eu falo para ele ficar com inveja de você. Isso aí. Bom, muito obrigado mesmo, pessoal. Obrigado pela oportunidade aqui. E fica o convite de vocês irem novamente visitar, fazer uma reunião com a gente, um bate-papo. Com certeza vamos. Que inclusive é o cliente que mais recebeu a gente
Pô, vocês não saem então, né? Lembra? Mas recebeu a gente... De forma melhor, a gente tinha salgadinho. Que melhor Tinha nos bolo. recebeu. Que melhor. Cara, Claro, tinha vocês mais saíram coisa. daqui do Rio pra lá em Cachoeira de Itapemirim, tá uma A honra. gente Foi chegou, tinha melhor tinha recepção da minha Eu vida. quase mandei no botar uma repente. banda lá. Botafogo. Já tinha tapete vermelho e tudo lá pra vocês. Maravilhoso, legal. maravilhoso. E Pessoal, fica o convite de novo, tá? muito Espero obrigado. vocês lá. A gente vai lá, vamos tentar ir lá A gente vai em antes dezembro. do Vamos lá, final do ano, cara. com Foi certeza. legal. A gente tem umas mudanças, vão lá ver. A gente Então vamos sim. A gente está separando, né, bem a estrutura física das empresas. A K2 ficou lá naquele prédio, a Amo já está em outro prédio, então... Foi legal. Porque eram estruturas, apesar de estar no mesmo prédio, são assuntos muito diferentes, né? Então a gente, como a equipe vem crescendo, a gente resolveu separar os núcleos, né, até mesmo para ela ter mais engajamento juntos dentro da área, porque senão se misturava muitos assuntos e a gente também já não tinha um limitador já de espaço físico, e agora a gente está finalizando a montagem lá da sede da AMA, a gente já está com a parte dos funcionários lá, e no decorrer do primeiro trimestre a gente vai 100% para lá. E vamos lá, vocês baterem um papo com essa área. A gente tem ferramenta nova para mostrar também. Também, vocês vão gostar. Temos Então tá bom. outras coisas. Então, Obrigado, ótimo, pessoal. Obrigado, Obrigado. Anderson. Obrigado, Lucas. Obrigado Para você que está assistindo a gente, obrigado pela sua audiência e até a próxima. Agora, definitivamente, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.